Muito bem. Ao sentar, abaixa a cabeça novamente. Isso, fecha seus olhos. Você acabou de cantar que você acredita que esse Deus é poderoso, né? Então faz o seguinte, tem um tempinho agora, você e Deus. Não sei como está seu coração, como está a sua vida. Em nome de Jesus, tem agora o seu tempinho com o Senhor. Pede para Ele: Senhor, acalma o meu coração, me traz uma paz. Pode ser que você venha em busca de resposta, de uma direção. Fala com Ele neste momento. Você acabou de cantar que você crê que Ele é poderoso, e Ele é mesmo. Ele é poderoso, sim. Nosso Deus é um Deus de milagres, nosso Deus é um Deus fiel, nosso Deus é um Deus muito bom. E Ele te ama. Então tenha esse tempo com Deus. Você veio aqui para isso. Você sabe que você não veio em um show, em um clube. Você veio em uma igreja, um local onde nós adoramos a Deus. Então dê essa chance para você. Dê essa chance para você ouvir a voz de Deus. Seja qual for a sua luta, confie no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa igreja é uma igreja moderninha, então nós estamos aí ativos nas redes sociais, no YouTube, então se você puder sempre estar compartilhando aí as mensagens, o culto, faça isso que abençoa muita gente, tá? Então vamos participar dessa forma também, virtual, tá bom? Meus irmãos, nós estamos aí dentro dessa proposta desse mês, de aprofundarmos mais na carta de Paulo aos Romanos, não é? Uma carta muito profunda para nós. É uma carta que fala bastante à igreja. Nós já estamos na nossa terceira mensagem dentro dessa carta, e eu quero sim convidar você a aprofundar junto comigo no que Paulo diz aos Romanos aqui nessa carta dele, tá bom? Meus irmãos, nós vimos já que o objetivo dessa carta é falar que o justo vive pela fé. Sim, o justo vive pela fé. E dentro disso, nós vamos caminhar um pouquinho nessa ideia de Paulo de ensinar que o justo vive pela fé. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, tá bom? Romanos, capítulo 5. A princípio, nós vamos entender o seguinte: nós como igreja, não apenas aqui neste local, mas a igreja do Senhor Jesus, tem como objetivo combater o pecado. Por quê? Nós cremos que o pecado afasta um homem de Deus. Então por isso que nós falamos muito nesse assunto, nós ensinamos muito sobre esse assunto, enfatizamos muito a respeito das pessoas entenderem o que é o pecado, o efeito do pecado, aonde o pecado leva, e que nós temos que andar na contramão disso. Essa é a nossa missão. E nós sabemos que desde lá do início, o pecado vem destruindo o homem. Para você entender, mas pastor, que história é essa de pecado? Para você entender de uma forma bem simples, o que é o pecado? O pecado é aquilo que desagrada a Deus. É você errar o alvo. Dali que vem a palavra pecado, vem de errar o alvo. Qual é o nosso alvo? Jesus. Então tudo que você faz que não está te direcionando a Jesus, que não agrada a Jesus, você está em pecado. Então para você entender melhor, é dessa forma. Por exemplo, eu tenho sentimentos que eu sei que não agrada a Deus. Então se isso é pecado, eu vou abrir mão disso. Se eu tenho pensamentos, então eu vou abrir mão disso. Se eu tenho atitudes, eu vou abrir mão disso. Porque nós cremos que o pecado, sim, nos destrói, porque nos afasta de Deus. Por isso que nós falamos tanto disso. Porque Jesus disse que veio dar para nós vida e vida em abundância. E o contrário a isso é o pecado. Por isso que o pastor é chato com isso. Gente, abre mão disso,
para de fazer isso de errado, acorda para a vida, e muda, e muda, e muda. Por quê? Porque nós queremos que você experimente a vida e não mais a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz para nós. Para quem não trouxe Bíblia, o João vai botar a colinha aí, tá bom? Mas você que trouxe, abre lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você sabe da história, mas eu vou contar resumidamente para você. Deus deu uma ordem ao primeiro homem criado. Como que ele chamava? Adão. Bom, Deus falou: Adão, tudo aqui é seu, tudo aqui você tem direito, tudo aqui você pode comer, tocar, andar, pular, rolar, faz o que você quiser, mas daquela árvore ali não coma do fruto. Foi a ordem de Deus. Muito bem. Só que o homem foi desobediente. E através então da desobediência do homem, comendo do fruto que Deus mandou não comer, o pecado entrou. Porque a desobediência nos afasta realmente dos propósitos de Deus. A desobediência nos faz errar o alvo. Nosso alvo então é: viva uma vida de obediência a Deus. Tem uma frase antiga que é: quem obedece não merece. Que bom que tem uns antigos aí. Como é que é? Quem obedece não merece. Isso, muito bom. E é exatamente isso. Quem obedece não merece castigo. E o homem não obedeceu e veio o pecado e separou o homem de Deus, criando um abismo. Com isso, o homem e Deus se separaram. Não tinha como Deus, que é santo, se relacionar de novo com o homem que passou a ser pecador. Com isso, Deus criou uma forma do homem novamente se aproximar a Ele, ter seus pecados perdoados ali e voltar a ter um relacionamento com o homem, através dos sacrifícios. Então eram feitos sacrifícios de animais, para ter perdão dos pecados, enfim. Só que Deus foi tão bom, tão misericordioso, que Ele falou o seguinte: essa dívida aí que a humanidade fez, quem vai pagar sou eu. Aí Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar de uma vez por todas essa dívida, criando então uma ponte entre Deus e o homem. Então vai agora para o capítulo 5, versículo 17. Só andar mais um pouquinho, Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, quem? Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só muitos se tornarão. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que Paulo está querendo dizer é: aonde o pecado veio, estragou tudo, barriou tudo, ruiu tudo, veio a graça do Senhor através de Jesus Cristo e abundou. Fala assim: glória a Deus. Glória a Deus. Isso, muito bom. Aí, com isso, Paulo continua, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Para você entender. Espera aí,
Então Jesus pagou pelos meus pecados, morreu na cruz, me reconciliou com Deus, então agora eu posso viver pecando porque já foi pago. Paulo fala, não, de forma nenhuma. Se você crê que você tem uma nova vida com Cristo, você não pode mais viver no pecado. Essa é a bandeira que nós temos que levantar, e isso que eu quero que você entenda hoje. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Mas pastor, eu não consigo. Sim, em Jesus você consegue. Ele veio para mostrar para nós o seguinte: está pago, está resolvido. Você não precisa mais viver amarrado, escravizado, preso no erro. Mas pastor, não quer dizer que a gente não peca mais? Não é isso. Mas para nós, o errar o alvo, o pecar tem que ser um acidente, não algo intencional mais. Por quê? Porque você não é mais um ignorante nisso. Agora você entende, Jesus me libertou. Eu tenho agora o direito, a opção, o caminho de falar, não quero, não vou, não aceito, não preciso. Então você tem sim agora uma outra opção. Por isso o pecado tem que ser para nós agora um acidente e não mais um ato voluntário. Amém? Amém. Seguindo aí, ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo está novamente falando: ei, você que é de Jesus, que não precisa mais viver no pecado, você tem a opção de viver em novidade de vida. Segundo os Coríntios 5,17, quem está em Cristo? E as coisas velhas? E eis que tudo? É exatamente isso. Cristo veio para te dar a opção do seguinte: ei, em mim as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, aquele vacilão, mentiroso, fofoqueiro, viciado, adúltero, tudo de ruim que você era, em Cristo pode ser feito tudo novo. Isso que Paulo está dizendo aqui. Andemos nós em novidade de vida. Seguindo o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Gálatas 2:20, abre sua Bíblia aí, anda só mais um pouquinho, você vai achar Coríntios e Gálatas. Gálatas 2:20, olha o que diz para nós. Gálatas 2:20, se você quiser pintar, riscar, marque isso aí na sua Bíblia. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus irmãos, você não precisa mais viver escravizado, preso, amarrado a quem você era. Se você crê que Jesus entrou na sua vida e você é dele, e você foi transformado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, presta atenção em mim aqui, você não precisa mais ser escravo do pecado e dos seus erros. Ah, mas meu pai falou, minha mãe falou. Jesus falou, você não é mais escravo. Você pode viver sim uma nova vida. Você não é fruto do que fizeram com você. Você não precisa ser fruto do que falaram de você.
Você é o que Jesus está falando de você, e Ele diz que você é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, em nome de Jesus, viva essa novidade de vida. Amém? Amém. E Paulo também diz para não servirmos mais o pecado. Meus irmãos, você não precisa mais viver servindo algo que te machuca, servindo coisas, sentimentos, pensamentos que te machucam. Entenda o servir como alimentar. Tem pessoas que são sim libertas por Jesus, que alcançam ali a graça, a salvação, mas continuam alimentando o bichinho ruim, aqui do pecado. E aprendam algo que é: tudo que você alimenta permanece vivo. É ou não é verdade? Seja planta, seja bicho, seja tamaguchi, seja o que for, tudo que você alimenta permanece vivo. Eu sei que você lembrou o tamaguchi, que você é velho igual eu, né? Eu sei que você entendeu o que é. Quando você alimenta, o bichinho fica vivo, né? Quando você para de alimentar, o bichinho morre. E com erro, passado, mágoa, pecado, é assim também. Quanto mais você alimenta aquilo, quanto mais você serve aquilo, mais aquilo fica vivo dentro de você. Pastor, então como que eu faço morrer esses troços que eu sinto, esses negócios que eu penso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Substitui esse negócio. Por exemplo, saiba que as suas atitudes são frutos dos seus sentimentos, que são frutos dos seus pensamentos, que é o que você pensa, você sente, o que você sente, você faz. Isso é fato. Tudo que você faz, de bom ou de ruim, começou aqui. Você planejou, passou por aqui, chegou no coração, você fez. Isso acontece. Um exemplo clássico: adultério. Começou aonde? Aqui, Ai, como ele é bonitinho. Ai, como ele é bonitinho. Aí foi pro coração e o negócio desandou. Todo pecado começa aqui. Então, como que a gente para de alimentar então os nossos atos pecaminosos, errados? Mudando o modo de pensar. Encha a sua cabeça com coisa boa. Encha a sua cabeça com palavra de Deus. Encha a sua cabeça com coisa de Jesus, e você vai ver que quando você tomar atitude, vai fluir de você uma atitude boa. Um exemplo, a palavra de Jesus que diz: a boca fala o que está cheio. Então, em vez de você xingar, você vai falar palavras de bênção, porque o seu coração vai estar cheio de coisa boa. Então, em nome de Jesus, se encha de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Seguindo aí, ele diz para nós: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Abre lá em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Diz para nós o seguinte. Lucas 9, 23. Dizia a todos, Jesus no caso, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se dia a dia tome a sua meus irmãos, eu já falei isso aqui e vou repetir. A cruz não é o ponto de chegada, a cruz é o ponto de partida. O que a cruz significa? Vida ou morte? Morte. Então, para nós, o ponto de partida não está na vida, está na morte. Começamos a nossa caminhada com Jesus morrendo. Que isso, pastor? Você está maluco? Sim, estou maluco, mas é verdade também. Como que a gente começa a nossa vida com Jesus morrendo? Fazendo morrer o velho
a minha vontade, o meu passado, os meus erros. Aí sim, toma sua cruz e siga-me. Então a cruz é para nós o ponto de partida. A partir da minha morte, eu sigo a minha nova vida. E não o contrário. Não é o ponto de chegada, beleza, virei crente, acabou, aceitei Jesus. Não, é a partir disso que a sua vida realmente começa. Mas é a partir da sua morte. Você tem que entender que mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se o seu velho eu estiver vivo aí, ele vai continuar te destruindo. Vai continuar em pensamentos, sentimentos e atitudes que você não quer mais. Por isso, ele precisa morrer. Por isso, seu velho eu precisa ser sepultado, enterrado, entregar para Deus. Deus, morri e vou ter uma nova vida. Dessa forma, meus irmãos, aliás, se não for assim, você não vai conseguir. Que vai chegar no meio do caminho, você vai olhar e falar, ai, queria tanto aquilo, nossa, sinto tanta falta daquilo lá de trás, e coisas vão vir, pensamentos, sentimentos, isso vai te destruir, e vai destruir a sua fé. Por isso, em nome de Jesus, viva a nova vida com o Senhor a partir da sua morte. Amém? Amém. Crucificando o seu velho eu e vivendo uma nova vida com Cristo. Porque seu passado, meu irmão, não te pertence, não precisa mais vir à tona. O passado ele fica onde? Para trás. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Viva o presente, que é um presente de Deus para você, tendo esperança para um novo futuro. O que Deus tirou da sua vida, deixa embora. Tem gente que não deixa ir embora. Deus tira lixo, a gente pega lixo. Deus fecha a porta, a gente abre porta. Deus manda pessoas embora e você traz de volta. Ah, pastor, mas é porque eu tenho tanto sentimento, tanta saudade, mas Deus falou, sai. Deus tirou e você fica trazendo de volta. Ah, pastor, mas eu amava tanto, mas se Deus tirou, deixa ir embora. Se Deus fechou, mantenha a porta fechada. Se Deus tirou lixo, para de ir lá pegar lixo. Para você entender na prática. Amanhã acho que passa lixo, né? Aí imagina você amanhã lá, bota o lixo para fora, beleza. Aí você entra. Aí você pensa, será que tem uma coisa lá que eu posso usar ainda? Aí você volta lá no lixo. Aí você vê o caminhão vindo lá embaixo, da AMA, vindo lá embaixo, vindo a AMA, aí você diz, peraí, aí você abre o lixo, não, isso aqui eu quero usar de novo, não, isso daqui cheira ainda, fala, tá podre, mas tá gostoso. Aí você pega o negócio, a gente faz isso com os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. É ridículo, não é? Mas você faz isso. Deus tirou lixo de você e você continua pegando. Então, em nome de Jesus, o lixo que Deus tirou, deixa a AMA levar, porque Deus te ama. Nada a ver, né? Mas eu tinha que aproveitar isso, com certeza. Porque Jesus te ama, deixa a AMA levar esse negócio, o lixo da sua vida. Se Deus fechar a porta, deixa a porta fechada. Se Deus tirar a pessoa da sua vida, deixa ela ir. Amém? Amém. Muito bom. Seguindo, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Meus irmãos, entenda esse reine como não tenha domínio sobre a sua vida mais o pecado. Eu estou te dando hoje uma alternativa, você é livre. Cutuca seu irmão, falou, irmão? Cutuca aí, irmão. Olha, você está bonito, livre, hein? Fala para ele. Olha, você é uma livre bonitona, isso. Muito bom, é bom que você acorda ele aí. Gente, para quem tiver com muito calor, tem água geladinha lá atrás, tá? Não é pecado ir lá pegar, pode pegar que eu entendo que tá bem calor. Seguindo aí. Abre sua Bíblia lá em João 8:34. João 8:34. Fica a dica do Julielto aí, que eu sei que ele vai pegar para ele e para a esposa, né? Então os maridos aí que quiserem fazer uma média com a esposa, pega água para ela.
João 8:34 diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? No meu está escravo do pecado. O meu está pegando mais pesado ainda. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Você crê nisso? Você crê nisso? Que o filho te libertou? Então abre mão desse troço do pecado que está te matando. Ah, pastor, mas eu não sei se eu estou pecando. Meus irmãos, vai no ministério infantil ali. Elas sabem o que é certo e o que é errado. Elas sabem que isso daqui é bom, isso daqui não é bom. Isso aqui agrada a Deus, isso daqui não agrada a Deus. Não é possível que você não sabe isso. Eu sei que você sabe que algumas atitudes suas não estão legais. Que algumas atitudes suas, frutas de sentimento ou pensamentos, não estão legais. Então, meus irmãos, vivam uma vida livre disso. Fala não. Fala não. Ah, pastor, mas é gostoso. Tá, mas o fim disso é a morte. É gostoso às vezes no momento, mas o estrago que isso vai fazer na sua vida, você acha que compensa? Não compensa. O salário do pecado é a morte. Seguindo, versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do que está entre vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, como você tem usado esse presente que Deus te deu, chamado corpo? Sabe que um dia Deus pode pedir contas do que você fez com o que Ele te deu? O seu corpo é um presente de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O que você tem feito com o seu corpo, com a sua vida? Será que você tem usado o seu corpo para o mal, para a morte, para o pecado? Pensa nisso. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é um presente que Deus te deu. Então você tem o dever, a obrigação de cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Você tem a obrigação de se amar. Não é pecado se amar. Não é vaidade se amar. Quando você se ama, você ama Deus. Quando você cuida de você, você cuida do que Deus deu. E não tem como você querer cuidar de todo mundo e não cuidar de você. O nome disso é hipocrisia. É você querer que todo mundo fique bem, mas você mostra que você não está nem aí para a sua própria vida. Melhor forma de você mostrar que você cuida de todos é mostrar que você está cuidando também de si mesmo. Amém? Então, o dia mundial do amanhã eu começo é segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia do hoje eu vou começar a dieta, hoje eu vou começar a academia, hoje eu vou começar a correr, hoje eu vou fazer qualquer coisa. Não é segunda-feira? Hoje eu vou ler a Bíblia, exatamente. Hoje eu vou no psicólogo que eu estou ficando doido. Hoje eu vou buscar ajuda. Aproveita amanhã que é segunda-feira e muda. Fala, eu vou cuidar de mim. Amém? 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 Muito bom, então eu quero ver todo mundo essa semana postando tá pago, porque você sabe que se não postar não cresce músculo, né? Diz a lenda que se não postar que você está lá na academia, não fez efeito nenhum. Então, meus irmãos, cuidem de você,
Experimenta fazer isso e você vai ver que você vai olhar para Deus, para as coisas do Senhor de uma forma diferente, porque você vai validar muito o que Deus faz na sua vida. Então, cuide de você. Amém? Amém. Muito bom. Lembrando que, gente, procurar ajuda emocional, psicológica, não é pecado. Amém? Por quê? Se nós temos a nossa saúde física, emocional e espiritual, tem coisa sim que é espiritual, mas tem coisas que tem que ter um auxílio profissional. Então você pode sim buscar vários tipos de ajuda, mas não negligencie a sua vida, tá bom? Por quê? Não adianta nada você só buscar as coisas espirituais se o seu problema é outro. E não adianta você buscar só as coisas ali de médico, remédio e ignorar as coisas espirituais. A vida tem que ter um equilíbrio. Amém? Amém. Quem você acha que fez a ciência? Foi? Foi? Exatamente. Então ele usa todos os métodos. Então, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, falta 3 meses para o ano acabar. Chega no Natal inteirão. Amém? Vamos fazer o culto da virada fitness. Amém? Amém ou não amém? Amém? Vamos fazer o culto da virada, todo mundo com as taxas lá embaixo, amém? Para poder comer bem, amém? Para poder comer sem medo, amém? Isso, muito bom. Isso aí. Seguindo, diz assim: e daí, 15, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Só que eu esqueci de falar aqui. Se você crê que Deus te deu a vida e você não cuida dela, você está em pecado. Beleza? Seguindo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Meus irmãos, Paulo aqui vai com os 2 pés no peito assim, ó, falando o seguinte: quem você obedece, você é escravo. Quem você obedece, você é servo. Se você está obedecendo demais à carne, você é filho do pecado. Você é escravo do pecado. Agora, se você começa a obedecer mais a Deus, então você passa a ser um servo de Deus, um escravo do Senhor. Seguindo, 17. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, ou seja, antes, já passou, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade assim oferecei. Agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1 diz assim, vou ler bem rapidinho aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Você foi chamado para a liberdade. Você não precisa mais viver escravizado. Por nada. Por vício nenhum. Amém? Amém. Seguindo aí. Por quê? Quando eres escravos do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é tá aí, né? Isso, fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso foi para te dizer que, cuidado,
Você pode estar indo para a morte por estar vivendo uma vida de pecado. Não morte física, mas uma morte espiritual, se afastar cada vez mais de Deus, e isso te matar de dentro para fora. O salário do pecado é a morte dos seus sonhos, morte da sua alegria, morte da sua esperança, morte da sua paz. Pode parecer gostoso agora, mas daqui para frente o caminho vai ser de morte. O fim da estrada é a morte. Você tem uma opção, sim. João 3,16 diz o que para nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. Você tem a opção, e essa opção chama Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, diz não para o pecado e diz sim para Jesus. Experimenta fazer isso essa semana, faz um teste. Você sabe de uma coisa errada que está fazendo, faz um teste só essa semana. Fala não, porque você sabe que Deus não gosta. E começa a falar sim para as coisas que Jesus gosta. Faz só um teste e vê se você não vai sentir uma coisa diferente, uma vida diferente, uma paz diferente. João 10,10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Entenda ladrão como pecado. O pecado vem para roubar, matar e destruir. Mas ele continua dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meus irmãos, você entrou aqui hoje buscando uma palavra, talvez de consolo, conforto, e a palavra que eu tenho para você é: para de pecar. Simples assim. Talvez a partir disso você vai começar a ter um consolo, um conforto, uma paz e uma vida melhor. Então abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero dizer que essa palavra foi daqui para aí, daí para cá. Eu me incluo totalmente nesse desafio de todos os dias lutar contra, muitas das vezes, a minha vontade. Porque eu sei que, enquanto somos carne, enquanto estamos aqui, lutaremos firmemente contra isso. Mas isso não nos pertence mais, esses desejos, esses pensamentos, esses sentimentos, não te pertencem mais. Em nome de Jesus, Deus quer dar uma vida melhor para você, uma vida em abundância. Por que você luta contra isso? Ah, pastor, mas eu não consigo abrir mão. Não consegue ou não quer? Será que você realmente não consegue ou você não quer? Eu sei que pode parecer gostoso agora, mas entenda, isso vai gerar a morte. Não importa como você entrou, importa como você vai sair daqui hoje. Você pode ter entrado como uma escrava de sentimentos, pensamentos e atitudes, mas você pode sair daqui hoje uma pessoa livre, liberta, para viver uma vida totalmente nova e diferente. A vida é feita de escolhas. Todos os dias Deus te dá uma escolha. Todos os dias. Mas pastor, não é fácil, eu sei que não é. Por isso que existe a igreja, para te ajudar, para caminhar com você. Ah, pastor, é tão pesado, eu sei. Por isso que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, mas o que vão pensar? Eu sei que você pensa sobre isso. Mas meu irmão, minha irmã, é melhor agradar a Deus, que vai te dar a vida eterna, do que agradar um homem que vai te levar para o inferno. Não pensa sobre isso. Será que vale a pena agradar a todos e você perder a alegria, a paz, a esperança? Faz o teste essa semana. Experimenta. Fala sim para Jesus.
e não para o pecado. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Fique em oração, é o seu tempo com o Senhor. Você não é mais escravo do medo, você não é mais escrava do passado, você não precisa mais ser escravo de um erro que você cometeu, de uma mágoa, de um ferimento, de uma palavra que deram contra você. Você não é mais escrava disso. Mesmo que a sua mente fique falando que você é, diz para ela agora aí: eu não sou mais escravo. Jesus me libertou, Jesus me libertou, Jesus me libertou. Acredite nisso. Você é livre, em nome de Jesus. Você é livre. Uma vez, Jesus se encontrou com uma mulher pega em adultério. A Bíblia não diz que ela era inocente, ela realmente adulterou. E pela lei daquela época, ela tinha que ser apedrejada. Aqueles homens também não estavam errados. Mas Jesus virou para eles e disse, né? Quem nunca pecou, que tire a primeira pedra. Mas o que eu quero que você ouça nessa noite é o que Jesus disse para ela. Jesus virou para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Entenda Jesus falando com você hoje. Vai e não peques mais. Você é livre. Onde estão os teus acusadores? Você é livre. Você é livre, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade de sermos confrontados, consolados e desafiados. Sabemos, ó Pai, que muitas das vezes plantamos coisas que depois não queremos colher, mas quem plantou fomos nós mesmos. Ou queremos colher coisas que não plantamos. Mas estamos aqui hoje, ó Deus, começando a plantar uma nova história. Uma história, ó Deus, linda, escrita, ó Pai, nos Teus caminhos. Uma história de liberdade, uma história de recomeço. Em nome de Jesus, Pai. Liberta a gente dos pensamentos que nos oprimem, dos sentimentos que nos escravizam, das atitudes, ó Deus, que nos envergonham. Queremos de verdade, ó Pai, experimentar, viver uma nova vida, usar o nosso corpo para demonstrar isso, que somos saudáveis no físico, no emocional e no espiritual. Em nome de Jesus, ó Pai, transforma vidas aqui nessa noite. Obrigado porque um dia o Senhor, naquela cruz, pagou a dívida do pecado. E obrigado, ó Pai, porque nessa noite estamos juntos com o Senhor, nos crucificando e buscando mesmo, ó Pai, um novo nascimento. Que o Senhor, ó Pai, nos guarde nessa semana.
que cada um aqui possa ter a oportunidade de ser confrontado diante do sim ou não para o pecado e as coisas do Senhor. E que venhamos a escolher sempre pelo caminho do Senhor. Nos abençoe, Deus, nessa semana, que possamos ter uma semana maravilhosa, surpreendente e abençoada. E com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as consolações do Teu Espírito, alcance esses filhos e filhas livres, libertos e restaurados no Senhor. Guarda as nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Fique em pé, após o louvor estamos encerrados. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Eu sou filho.